O Supremo Tribunal Federal tomou neste final de semana uma das decisões mais vergonhosas da sua história. E eu preciso falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes preciso falar também sobre o assunto mais comentado dessa segunda-feira. A tão esperada conversa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump ocorreu na manhã de hoje. E foi exatamente da forma como Lula queria. À distância, apenas por videoconferência, sem aquele cara a cara que um encontro pessoalmente proporcionaria. E ainda por cima, rodeado de ministros. Como você deve se lembrar, há meses o petista vinha atacando o presidente norte-americano em seus discursos e afirmando que Trump não queria conversa. Em algumas ocasiões, como em uma entrevista à Reuters no início de agosto, ele foi questionado se havia tentado ligar para o norte-americano. A resposta foi de que sua intuição dizia que Trump não queria conversa. Cerca de um mês depois, em uma entrevista à BBC, Lula foi confrontado por uma jornalista britânica sucessivas vezes sobre ter tentado ou não ligar para o presidente dos Estados Unidos. A resposta de Lula seguiu a mesma linha. Não tentei porque Trump é quem não quer conversar. Bom, 2 semanas atrás, na abertura da Assembleia Geral da ONU, logo após encerrar o seu discurso, Lula acabou dando de cara com Donald Trump em um encontro que durou apenas alguns segundos. O próprio Trump, em seu discurso, que aconteceu logo em seguida, afirmou que os dois haviam combinado de se encontrar pessoalmente na semana seguinte. Naquele mesmo dia, como já era de se esperar, surgiu uma nova desculpa para que esse encontro não acontecesse pessoalmente. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, afirmou à CNN que a agenda do presidente brasileiro estava muito cheia nas datas em questão e, por isso, essa conversa provavelmente aconteceria por telefone. Pois é, o curioso é que, apesar de tão cheia, a agenda de Lula na semana passada teve espaço, por exemplo, para a realização de uma cerimônia no Palácio do Planalto na última terça-feira para que ele sancionasse, ou seja, assinasse alguns projetos que haviam sido aprovados pelo Congresso Nacional. Para uma cerimônia de assinatura de documentos havia tempo, mas para resolver questões comerciais urgentes, não. Enfim, hoje pela manhã, enquanto a reunião por vídeo ainda estava em andamento, o pessoal da Globo News, que sempre sabe de tudo primeiro, já falava até sobre quem estava ao lado de Lula. Estão lá o presidente Lula, né, claro, no alvorada da sua residência, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Saiu a conversa, enfim. Então, o que eu apurei, estava agendada para hoje, às 10h30, uma conversa por telefone entre Donald Trump e o presidente Lula. Isso é certo. Alguns minutos depois, por volta das 11h10 da manhã, o ministro Fernando Haddad, que estava participando dessa ligação, deu uma rápida declaração a alguns jornalistas, mas basicamente sem dizer nada. Vai sair uma nota daqui a pouquinho do Palácio sobre o tema, né, dando os detalhes que foram pactuados. Então o presidente já recomendou a divulgação de uma nota. Então vai ser eu não quero, nós combinamos de que a nota vai ser a expressão do... Durou quanto tempo? Do que eu queria. Eu estou te sendo honesto. Do ponto de vista econômico? Positivo, foi positivo. Mas a nota vai sair pelo Palácio, tá bom? O encontro virtual foi positivo do ponto de vista econômico, segundo Haddad, e mais informações sobre ele seriam divulgadas em nota oficial do Planalto. Bom, essa postura evasiva de Haddad não foi muito condizente com a confiança que Lula tentou passar sobre a publicidade desse encontro quando foi questionado sobre ele ainda em Nova York, no dia 24 de setembro, em uma coletiva de imprensa. E poderá ser presencial? Poderá ser presencial? Por mim pode ser. Aí nós temos que discutir como é que é a reunião. Como a gente não vai discutir nenhum segredo de Estado, não tem nada, sabe? Para mim pode ser público. A conversa poderia ser pública, nas palavras de Lula, já que nenhum segredo de Estado seria discutido. Diante disso, já que Haddad optou por não dar nenhum detalhe e falou que todos deveriam esperar a nota oficial do Planalto, se esperava que essa nota descrevesse como foi toda a conversa.
Pois é, só que essa nota, que foi divulgada às 11h47, foi tão rica em detalhes quanto a resposta de Fernando Haddad. Dos 30 minutos dessa ligação, o texto do Planalto informou apenas que Lula e Trump recordaram do seu encontro na Assembleia Geral da ONU, que Lula falou que os Estados Unidos têm superávit na balança de bens e serviços com o Brasil, que pediu a retirada da sobretaxa sobre produtos brasileiros e das sanções sobre autoridades brasileiras, e que os ministros brasileiros presentes na reunião passarão a negociar com Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano. Tudo isso que foi descrito na nota era a parte óbvia da conversa. Então, a publicidade que Lula sinalizou lá atrás não fez parte da estratégia adotada pelo governo brasileiro na prática agora. Só que tem dois detalhes dessa nota que me chamaram a atenção. O primeiro deles é a equivalência de importância dada à questão comercial, que afeta todos os brasileiros, e a questão das sanções a algumas autoridades, que afetam apenas essas autoridades. Isso mostra de maneira muito clara quais são as prioridades deste governo. E o segundo ponto é justamente a primeira frase da nota. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã dessa segunda-feira, 6 de outubro, telefonema do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Ou seja, nem com o horário marcado, Lula não se dá o trabalho de ligar para Trump. Bom, agora vamos ao principal assunto que eu preciso abordar aqui. O Supremo Tribunal Federal tomou neste final de semana uma das decisões mais vergonhosas da história desse país. E agora eu vou explicar o porquê dessa minha afirmação. Qual foi a decisão? Bom, a primeira turma do STF formou maioria com os votos de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Flávio Dino, sendo o último deles registrado nesse último sábado, para rejeitar o recurso da defesa de Sérgio Moro e mantê-lo como réu por calúnia contra Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal. Moro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por conta de uma piada feita por ele em uma festa junina, filmada e publicada por uma terceira pessoa. O vídeo em questão foi esse aqui. Não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Se a piada foi inadequada para alguém que ocupa a posição que ele ocupa, é uma questão de opinião. Assim como simpatizar ou não com Sérgio Moro como pessoa e como profissional também é. Agora, o judiciário brasileiro tem a obrigação de tratar qualquer caso de forma imparcial. O judiciário tem a obrigação de garantir que haja o mesmo peso dos dois lados da balança. Essas obrigações definitivamente não estão sendo cumpridas, e um outro fato registrado na semana passada é uma prova incontestável disso. Durante sessão plenária da Suprema Corte, na última quinta-feira, dia 2 de outubro, Alexandre de Moraes fez essa piada sobre o jogo do Corinthians, o seu time, que havia ocorrido na noite anterior. E eu concordo, sempre que há jogo na Neoquímica Arena é um clássico, independentemente do adversário. Ontem, novamente, fomos roubados à mão armada, com a marcação de um pênalti aos 52 minutos, pênalti absurdo. Agora veja só, Moraes, no exercício da sua função de ministro, durante sessão plenária, sabendo que estava sendo filmado, fez uma piada sobre o juiz da partida, dizendo que o Corinthians foi roubado à mão armada. Essa acusação configura uma calúnia, que consiste em imputar falsamente a alguém algo considerado como crime. Moraes insinuou que o juiz da partida cometeu um crime. Só que tem um detalhe que muda completamente essa história. Tratava-se de uma piada. É nítido no vídeo que Moraes estava fazendo uma piada, tanto que a imprensa noticiou dessa forma. Só que este mesmo Moraes foi um dos ministros que votou para manter Moro como réu por ter caluniado Gilmar Mendes, mesmo sabendo que essa calúnia também tratava-se indubitavelmente de uma piada, como fica explícito no vídeo, feita em uma festa junina. Um vídeo que Moro não sabia que seria postado, vale ressaltar. Só que essa história ainda tem um requinte de crueldade que vai muito além desse completo desbalanceamento da justiça. 3 dos 5 ministros da primeira turma, que é onde esse recurso ainda está sendo julgado, apesar de já ter maioria formada, foram indicados por Lula aos seus respectivos cargos. O mesmo Lula que foi condenado por Sérgio Moro na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e que, de dentro da cadeia, prometeu por diversas vezes que se vingaria do juiz. Fora esses 3, ainda há Alexandre de Moraes, o cara que fez aquela piada sobre o juiz do jogo, mas já votou contra Sérgio Moro por uma piada equivalente.
Moro, por sinal, foi denunciado ao STF pela Procuradoria-Geral da República, que, adivinhem só, é chefiada por um indicado do mesmo Lula, aquele que busca vingança. Agora, por mais inacreditável que isso seja, ainda tem mais um detalhe. A suposta calúnia de Moro contra Gilmar Mendes está sendo julgada pelos ministros do STF, ou seja, os colegas de Gilmar Mendes. Já a piada caluniosa feita por Moraes contra um juiz da partida do Corinthians, caso fosse objeto de denúncia, não seria julgada pelos colegas do juiz ofendido, mas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, muito provavelmente pelo próprio Moraes. Agora eu pergunto, tem como chamar isso de justiça?